Você tem preocupação de ter blasfemado contra o Espírito Santo e de ter perdido a sua salvação para todos sempre? Fique tranquilo, o seu caso tem solução. A blasfêmia contra o Espírito Santo é citado nos Evangelhos do Novo Testamento, que basicamente diz que Jesus estava ali curando as pessoas e os judeus disseram, blasfemando, que Jesus curava as pessoas por meio de demônios, expulsava demônios por meio de demônios. Aí Jesus refuta a ideia deles e no final diz que toda blasfêmia, todo pecado será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. A blasfemar contra Deus Pai será perdoado, blasfemar contra Jesus estará perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora, por que Jesus disse que não tem perdão? O pecado nada mais é do que uma desordem da natureza criada por Deus. Por exemplo, porque Deus disse que não pode adorar e crer em outros deuses? Porque isso é uma desordem da realidade, porque na realidade existe apenas um Deus verdadeiro. Isso é a lei natural, que faz parte da natureza humana. Porque é pecado você prejudicar o próximo? Porque a realidade foi criada assim, para que todos façam o bem aos outros. Os mandamentos não são porque Deus quis assim e pronto, porque Ele simplesmente quer. Não, porque isso está na estrutura da realidade criada, da forma que era para ser feita a ação dos homens. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável porque a blasfêmia é você endurecer o coração para a ação do Espírito Santo. Os judeus estavam endurecendo o coração, eles não queriam reconhecer que ele era o Messias. E é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. E isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a pessoa não querer se arrepender do seu pecado. Todos os pecados têm perdão, sem exceção. Por isso que é um pecado sem perdão. Ora, o Espírito Santo é consubstancial ao Deus Pai e ao Deus Filho. Eles são uma só natureza, um só Deus. O Espírito Santo não é superior e nem inferior a Deus Pai e a Deus Filho. Se tem perdão para blasfemar contra Deus Pai e contra Deus Filho, por que não tem perdão para o Espírito Santo também? Que Deus é esse que criaria um pecado em que se as pessoas cometessem uma só vez, não poderiam mais voltar à comunhão com Deus, se redimir? Por que Ele criaria isso? Sendo que a humanidade foi contaminada pelo pecado original e teve a inteligência deturpada, não tem consciência das coisas, não entende. Deus não perdoou os anjos que pecaram porque eles tinham a inteligência ordenada. Eles sabiam o que estavam fazendo. Por isso que eles também não se arrependem. Jesus, ele tem uma pregação muito forte. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, precisa ser meditado, precisa conhecer a natureza das coisas, da moral, do pecado. Por exemplo, Jesus disse: se teu olho te leva a pecar, arranque. É melhor ir para o céu sem um dos olhos do que ir com os dois para o inferno. Se teu braço te leva a pecar, arranque. É melhor ir para o céu sem um dos braços do que ir com os dois para o inferno. Jesus, ele não está dizendo que é para você arrancar seus braços. Ele só está mostrando a importância de você se importar com o pecado, de você levar a sério a sua salvação.
Que Deus é esse que criaria um pecado em que a humanidade não poderia se redimir mais com Deus? Que, sendo que Ele veio ao mundo para salvar-nos, que Deus é esse que criaria um pecado sem remissão, sem poder ser mais salvo se cometer esse pecado, sendo que Ele veio ao mundo para nos dar a vida, para sermos salvos. E Ele sabe da nossa tolice. Ele não criaria um pecado em que Ele, querendo a nossa salvação, a gente não poderia ser mais salvos. Tem um artigo do Padre Paulo Ricardo, que é uma pessoa muito estudada, intelectual, ele fala 9 línguas inclusive, muito fiel à igreja, dele explicando a blasfêmia contra o Espírito Santo. E no artigo dele ele explica aqui, ó. O Papa São João Paulo II, em sua encíclica Dominum et Vivificantem, explica com propriedade que, segundo uma tal exegese, a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras, consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem, mediante o mesmo Espírito Santo, agir em virtude do sacrifício da cruz. Se Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, nem nesta vida, nem na futura, é porque esta não remissão está ligada como a sua causa à não penitência, isto é, a recusa radical a converter-se. Ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado cometido pelo homem, que reivindica o seu pretenso direito de perseverar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção. O homem fica fechado no pecado, tornando impossível da sua parte a própria conversão, e também, consequentemente, a remissão dos pecados, que considera não essencial ou não importante para a sua vida. É uma situação de ruína espiritual, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não permite ao homem sair da prisão em que ele próprio se fechou e abrir-se às fontes divinas da purificação das consciências e da remissão dos pecados. O Dr. Angélico, que é São Tomás de Aquino, ele era filósofo, teólogo, mas um dos maiores da igreja. E o próprio Jesus já apareceu para ele, elogiando o trabalho dele. Com nenhum outro santo, Jesus falou elogiando o trabalho que ele fez, falando sobre Jesus. Jesus disse para Santo Tomás: escreveste bem sobre mim, Santo Tomás. O que quer como recompensa pelo seu trabalho? E Santo Tomás disse: nada, Senhor, além de ti. E Santo Tomás de Aquino fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo o seguinte: dizemos que uma doença é incurável por natureza quando exclui tudo o que poderia curá-la, por exemplo, quando a priva do vigor da natureza ou produz a repulsa do alimento e do remédio, embora Deus possa curar tal doença. Assim também o pecado contra o Espírito Santo, disse irremissível por sua natureza, enquanto exclui os meios que levam à remissão dos pecados. Entretanto, isso não fecha a via do perdão e da cura pela onipotência e misericórdia de Deus, pela qual, às vezes, quase miraculosamente, tais pecadores são espiritualmente curados. Resumindo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você se fechar ao arrependimento e à misericórdia infinita de Deus, que perdoa todos os pecados, sem exceção, para nos dar a vida eterna juntamente com Ele.